obedecer. 4 letras, e como é difícil, hein? 4 letrinhas e a gente não consegue. Desde o Éden, os historiadores divergem, mas a gente tem propostas, históricas de que o Éden aconteceu há 5.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, 7 a 10.000 ou muitos milhares de anos atrás. Eu confesso que não consigo cravar uma data. Eu sei de todas as possibilidades e tenho dificuldade de cravar, porque todas parecem fazer sentido. 5.000 anos, 7.000 anos, 10.000 anos ou mais. Jamais saberemos exatamente há quanto tempo estamos do Éden. Mas o que nós sabemos é que desde o Éden a gente está lutando com essas 4 letrinhas e não está conseguindo viver. Porque o negócio difícil é obedecer. Então o Samuel, ele teve uma experiência como instrumento de Deus para a vida do rei Saul. E às vezes, a gente numa leitura assim superficial, meio desavisada, a gente gosta de cravar um rótulo nas pessoas da Bíblia. E eu confesso que eu não gosto muito desses rótulos, porque na maioria das vezes eles são injustos. Por exemplo, o rótulo que a gente costuma colocar no Tomé. O Tomé era um discípulo incrédulo, porque ele pediu para ver a mão de Jesus. Jesus está ressurreto no corpo, então deixa eu ver a mão para ver se está furada. Porque eu vi os cravos entrando na mão de Jesus. E ele está dizendo que ele é Jesus, mas eu não estou muito reconhecendo. Por algumas características parece ser ele, o que nos dá margem para pensar e conjecturar que o nosso corpo glorificado não será exatamente tal qual o corpo que temos agora. Até porque, quando ressuscitarmos, se o corpo será igual de qual fase da minha vida? Será igual ao dia que eu morri? Ou será igual a uma outra época? Então, quando Jesus andou com aqueles caras lá indo para Emaús, eles não reconheceram imediatamente Jesus. Depois, somente quando Jesus partiu o pão, é que reconheceram. Nesse caso, o Tomé só reconheceu quando viu a mão furada. Então, a gente não sabe, Paulo tentou colocar no papel, mesmo inspirado pelo Espírito, em 1 Coríntios 15, algo sobre esse corpo ressurreto, glorificado. Mas mesmo lendo Paulo atentamente, a gente não consegue ter muitas certezas, porque tudo que é relativo à eternidade, a gente é muito limitado para compreender. Mas o fato é que a gente costuma colocar esse rótulo no Tomé. Ele é um incrédulo. Só que tem uma passagem na Bíblia, deixa eu te mostrar. Aliás, era para eu ter feito domingo, eu esqueci. Eu fico com medo, sabe? Porque quando eu elogio, o negócio desanda. Fico com medo. Com medo, mas Deus vai abençoar, né? Eu queria dizer que, de uns tempos para cá, o Ricardinho com o Augusto ali, não sei o que eles fizeram, mas conseguiram ajeitar e já tem uns bons cultos, que não temos mais nenhum problema aqui com a nossa comunicação interna, o espelhamento. Então, louvado seja Deus. O som tá bom, a conexão. Oh, Deus, lembra daquele tempo que a gente sofria, que a gente orava de joelho, pedindo a Deus? E agora a gente está vivendo esse tempo de, oh, meu Deus, está tudo funcionando. Dá até um medo, Mas olha só, repare aqui nessa passagem, que a gente nem
lembra direito o que aconteceu, se é justo esse rótulo de incrédulo que a gente coloca no Tomé. Vê se é justo da nossa parte. Você conhece a história. É João 11, a morte de Lázaro. Mas antes do Lázaro morrer, acontece um monte de coisa. Jesus chega lá em Betânia, e aí ele sempre parava na casa lá deles para comer alguma coisa, para dormir e tal, e aí Jesus passa lá, o pessoal taca pedra neles, ok? Então Jesus amava eles, e aí quando ele soube que Lázaro estava doente, aí ele ficou uns 2 dias lá, mas aí ele falou, bora para a Judéia, para o sul. Ele estava vindo da Galileia, era costume, toda vez que ele vinha da Galileia, parava em Betânia para chegar em Jerusalém. Toda vez que ele estava indo de Jerusalém, ele parava em Betânia para continuar para a Galileia. Geralmente parava em Samaria e depois seguia a viagem, andando, né? Então, aí vamos embora. Então os discípulos disseram, se ele dorme, Lázaro morreu, por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Presta atenção nisso. Então, Tomé, puxar aqui para baixo para não cortar. 16, preste atenção nisso se você já reparou isso aqui. Pode ser que você nunca reparou isso aqui. Então, Tomé, que Jesus chamava de Dídimo, não sei se você sabe, mas Jesus tinha o costume de botar apelido nas pessoas. Não é apelido no jeito de bullying pejorativo. Era um jeito que só ele chamava, porque isso criava maior intimidade. Só ele chama aquela pessoa daquele jeito. O Simão ele chamava de pedra, o Tiago e o João ele chamava de voz de trovão, porque eles gritavam muito, e o Tomé chamava Dídimo, o Levi ele chamou Mateus. Então ele chamava as pessoas de um nome diferente, sabe? Aí o Tomé disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. Olha só, os discípulos disseram, Senhor, se Lázaro está morto, está salvo, ele é crente, ele é discípulo, morreu crendo no Senhor, está salvo. Para que nós vamos voltar lá em Betânia? A gente acabou de sair de lá debaixo de pedrada. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Estava só tirando um cochilo, ao invés de ter morrido de fato. Então Jesus disse, gente, Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até lá. Então, olha só, olha o 8. Mestre, os discípulos disseram, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. O senhor quer voltar para lá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas eu tenho uma convicção de que a maioria de nós aqui nunca reparou nesse detalhe. Você sempre ouviu sobre o Tomé incrédulo, mas aqui o Tomé foi o único corajoso. Por que a gente não lembra desse Tomé? Olha lá o 11, acabamos de vir de lá. Por que a gente correu de lá? Porque os caras tacaram pedra em Jesus. Então, quando no 16... Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros, vamos também nós para morrer com o mestre. Os 11 estavam dizendo, eu não volto para Betânia nada para tomar pedrada. O Tomé foi o único que disse, bora Jesus, se for para morrer com o senhor, estou dentro. Não importa as pedradas, eu quero ir com o senhor. Se o senhor está dizendo que vai fazer um negócio especial lá com Lázaro que está morto, eu quero estar junto. Nem que seja para morrer na pedrada, eu vou, Jesus. A pergunta é, por que a gente não lembra do Tomé corajoso e só lembra do Tomé incrédulo? Por que a gente, usando essa passagem, não botou um rótulo de Tomé corajoso? Que foi o único que estava com coragem de voltar para Betânia. A gente prefere pegar o rótulo da incredulidade e colar no Tomé. Por quê?
porque nós somos um pecador miserável. A gente quer ver o outro é pior do que nós. A gente não quer ver ninguém melhor do que nós não, irmão. Porque o Tomé corajoso desafia a gente a ter coragem de morrer por Jesus. Aí esse Tomé não é muito legal para mim não. Mas o Tomé incrédulo, aí é bom. Porque aí, eu sou incrédulo também, mas o Tomé também era. Ele andava com Jesus e não creu. E eu que nem vejo Jesus, de vez em quando eu sou incrédulo também, estou melhor do que Tomé. Nós somos assim, fala a verdade. Por isso que a gente não lembra do Tomé corajoso e só lembra do Tomé incrédulo. Então é por isso que eu não gosto desses rótulos. Fulano é isso, Beltrano é aquilo. Gente, um episódio da nossa vida não pode definir a nossa existência. Então, uma vez que eu cometi aquele erro, então eu estou fadado a cometer aquele erro até morrer? Não, a gente pode mudar. A gente pode se arrepender. Deus pode agir nas nossas vidas, e um corajoso virá incrédulo, um incrédulo virá corajoso. Não é um ato que vai definir o que nós somos, porque o nosso Deus tem poder para ir nos transformando, e a nossa história é dinâmica, e a nossa vida é como uma roda gigante. Às vezes nós estamos lá em cima, ei, vamos que vamos! Às vezes nós estamos lá embaixo, me deixa quieto, eu não quero nem sair do meu quarto. E está tudo bem, é assim mesmo, a vida é dinâmica. Não é porque eu fiz uma coisa uma vez que eu estou fadado a fazer aquela coisa o resto da minha vida, não. Dá para mudar, dá para melhorar, às vezes dá para piorar. Fazer o quê? A vida é assim mesmo. Então, nós vamos aprender com Samuel sobre obediência. Num episódio em que Samuel foi um instrumento de Deus para a vida de Saul, o primeiro rei de Israel. E o Saul é um outro cara que sofre dessa injustiça dos rótulos. O Saul é visto como o rei desobediente, o rei mau, o rei que não presta. Saul não vale nada, Davi que é o cara, Salomão é que é. Aí o Davi, um monte de mulher, problema dentro de casa, pegou a mulher dos outros, ainda mandou matar os outros, e uma confusão danada, e o Davi é top. E o Saul fez o quê, irmão? O Saul tinha uma mulher só, o Saul não mexeu com a mulher de ninguém, o Saul não arrumou treta com ninguém, a casa de Saul era muito saudável. Se você olhar mesmo os detalhes da vida de Davi e de Saul, moralmente falando, o Saul é muito melhor do que o Davi. Aí a pergunta é, então por que a gente taca esse rótulo nele e o Saul não presta para nada, o Saul não é bom em nada, que o bom é Davi, e o Salomão fez o templo, Salomão muito rico, e pegou a mulher da torcida do Flamengo toda. Entendeu? A gente tem essas coisas, esse estigma, a gente bota lá e tá. Então, essa frase que a gente vai ler agora, ela pertence à única vez que Saul desobedeceu a Deus. Sabia disso? Nós vamos ler agora uma frase que pertence à passagem que mostra a única vez que Saul desobedeceu a Deus. Então a frase é: o que está acontecendo aqui? Saul foi para a guerra contra os amalequitas. E Deus falou: Samuel, orienta o Saul que pode atacar os amalequitas, que eu vou garantir. Esses amalequitas estão querendo atrapalhar a promessa que eu fiz, e ninguém pode atrapalhar o que eu disse que farei, eu vou fazer, então manda o Saul ir lá, e eles terão a vitória. Porém, Samuel, tem um detalhe. Fale com Saul
que depois que ele ganhar dos amalequitas, ele não pode trazer nada para Israel. Tem que deixar tudo lá, os despojos. Se tiver animal, deixa. Se tiver ouro, prata, o que tiver lá dos amalequitas, não traz. É o meu desejo. Eu vou garantir a vitória, mas eu não quero que traga nada. Entendeu, Samuel? Entendi. Samuel vai lá e fala para o Saul. Entendeu, Saul? Saul, claro, entendi. Vai para a guerra. Tenha vitória. Quando Samuel chega lá para celebrar a vitória, vê um monte de coisa lá. Vê uns bichos, umas ovelhas diferentes, berrando diferente, com um sotaque meio amalequita. Aí Samuel pergunta para o Saul: Saul, você entendeu a orientação de Deus de que não era para trazer nada? Aí ele: sim, Samuel, entendi. Da onde que veio essas ovelhas aí? Aí ele fala: lá dos amalequitas. Saul, você não disse que entendeu que não era para trazer nada, Saul? Aqui tem uma lição muito preciosa, principalmente para a liderança. E a gente é líder em casa, a gente é líder na família, na vizinhança, no condomínio, a gente é líder no nosso trabalho, a gente lidera em algum nível, em algum lugar, em alguma medida. Todos nós estamos nessa relação de liderar e ser liderado. E a lição que eu tiro nessa perspectiva aqui é o seguinte: Samuel vira para o Saul e diz: você fez errado, Saul. Aí o Saul responde para Samuel: eu não trouxe nada. Aí o Samuel fala: e o que é esse monte de coisa aqui? Aí ele diz: foi o pessoal que trouxe. Isso aqui é um negócio tão sério, irmãos. O Saul, de fato, na mão dele, não trouxe nada. Ele achou que estava obedecendo a Deus, porque eu, na minha mão, não trouxe nada. Mas o povo a quem ele liderava, trouxe. Ou seja, qual foi o principal pecado de Saul? Não foi ter trazido, foi ter se omitido. A omissão de Saul foi o que derrubou ele. Ele deveria, como rei, ter dito: ei, pode deixar tudo aí, porque Deus mandou não levar nada. Mas ele preferiu se omitir para ficar bem com o povo, não arrumar desgaste. Ele falou: Deus falou que é para eu não trazer. Se eu não estou levando, está tudo bem. Aí o Samuel chega lá e fala: está tudo bem não. Você como líder deveria ter proibido o povo de trazer. Como você se omitiu, então Deus está dizendo que você não é o rei mais. Isso é muito sério, hein? Nossa, Deus, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Aí, Saul quer dar um jeitinho, igual a gente. Quando a gente erra, a gente não quer consertar, a gente quer dar um jeitinho. Estou fazendo a mesa. Aí botei a mesa, um pé da mesa ficou menor do que o outro. A mesa ficou assim em falso. O que eu tenho que fazer? Tirar aquele pé, cortar uma madeira maior e botar um pé. Aí o que eu faço? Eu boto uma pedra embaixo e pronto, resolvido. A gente não quer fazer outra perna para a mesa, a gente bota uma pedra embaixo. Quando a gente está errado, a gente não quer resolver o problema, a gente quer dar um jeitinho. Aí o Saul, que estava agora tendo a oportunidade de falar: eita, Samuel, eu achei que era eu não trouxe e estava resolvido. Não, Samuel, você entendeu errado, Saul. Não podia trazer, seja você ou qualquer um outro. Então só um minuto, Samuel. Povo de Israel, assim diz o Senhor: pega tudo que trouxemos e devolve, leva de volta. Ele poderia ter resolvido o problema. O que é que ele fez? Tentou dar um jeitinho. Gente, traz os bichos aqui, bora fazer um culto para Deus. Se Deus falou que não era para trazer, a gente mata esses bichos tudo, taca fogo neles e ainda faz um culto, Samuel. Aí Samuel: Saul, será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que obedecer a sua palavra? Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Entendeu? Por que essa frase saiu da boca do Samuel?
Samuel está dando aqui o veredito. Saul, você teve a primeira oportunidade de não errar, proibir o povo de trazer as coisas. Você se omitiu. Você teve a segunda oportunidade de resolver o problema, mandar o povo devolver as coisas. Você tentou dar um jeitinho. Pega os bichos e vamos fazer um culto. Nós taca fogo no bicho e pronto. Adora a Deus. Aqui eu aprendo uma outra lição muito preciosa. Não é porque a gente está fazendo para Deus que a gente está agradando a Deus. Porque qualquer um olhando de fora, vendo Saul botando fogo naquele monte de bicho, ia falar: olha que cara crente, olha que cara generoso, olha que rei top que nós temos, pegou todo o despojo e ofereceu em sacrifício para cultuar e adorar o seu Deus. E Deus lá de cima olhando e falando: eu não estou recebendo nada disso, porque isso é um jeitinho para continuar me desobedecendo. Agora vamos olhar para a nossa vida, né, irmão? Quantas vezes a gente se omite, quantas vezes a gente tenta dar um jeitinho, ao invés de ir na raiz e solucionar o problema. Quantas vezes a gente está servindo a Deus, fazendo coisas para Deus, mas Deus nem está recebendo nada. Por quê? Porque Ele não mandou a gente fazer nada daquilo. Só que o pecador é o Saul, né? Nós somos top. Vamos abrir o confessionário? Para ficar melhor um pouquinho? Você não precisa levantar não, a mão não. Mas quantas vezes a gente fez as coisas na obra de Deus, mas o nosso coração não estava ali. Estava fazendo só por obrigação. Ah, não tem ninguém para fazer, então eu faço. Ah, eu dei meu nome que era para fazer, então agora, né, tem que fazer. Quantas vezes a gente está servindo a Deus, holocaustos e sacrifícios. Quem olha de fora fala: olha que crente maravilhoso. Mas Deus lá de cima está olhando e dizendo: não estou recebendo nada disso, porque você não está fazendo o que eu mandei. Eu acho que é mais ou menos o que acontecia na igreja de Laodiceia. O povo reunido dentro de uma casa, adorando a Jesus, fazendo culto, e Jesus do lado de fora batendo na porta. Apocalipse 3:20. Ei, tem alguém aí dentro? Parece que vocês estão fazendo um culto para mim, deixa eu entrar aí. E ninguém ouvia a voz de Jesus. O povo lá dentro achando que estava cultuando a Jesus, mas Jesus mesmo estava do lado de fora. Eu acho que é isso que estava acontecendo aqui, ó. Saul achando que estava agradando a Deus. Vamos queimar esses bichos tudo e fazer um cultão, um congresso, né? Você queima um bicho é um culto, queima um monte de bicho é um congresso. Fazer um congresso para Deus. E ele olhando e falando: eu não pedi nada disso. Então, irmãos, o que é que nós precisamos fazer para subir de nível na obediência? Eu vou ficar preso a essa frase e vou extrair daqui 3 orientações para nós. Primeiro, precisamos ouvir mais. Sacrificar menos e ouvir mais. Às vezes a gente se sacrifica muito porque a gente ouviu pouco. Deus mandou fazer uma coisa bem simples e fácil. A gente não ouve bem, aí a gente quer fazer algo muito complexo e complicado. E olha como eu estou fazendo para Deus. E ele de cima olhando: mas eu não pedi nada disso. A gente precisa ouvir mais, irmãos. Esses dias eu estava... É ruim a gente fazer uma ilustração que fala bem da gente, né? Eu sei que é ruim. Eu só faço porque Jesus também fazia, Paulo também fazia, o João também fazia. Ou seja, somos tudo pecador e está tudo certo. Mas eu estava no retiro de pastores semana passada, e chegou um pastor assim, com muita experiência,
uma história. E eu e um pastor mais ou menos da minha idade, a gente estava conversando sobre quando devemos aprender com os mais experientes. Porque a gente deve aprender com os mais experientes, mas não é tudo não. Porque tem uns negócios que os mais experientes erraram, então é melhor a gente, aquelas coisas, não aprender com eles. É como Paulo dizia, né? Imita a mim porque eu imito a Cristo. Ou seja, o que eu imito de Cristo, imite de mim. O que eu não imito, esquece, larga para lá. E eu estava conversando, aí de repente chegou esse pastor, que realmente tem a experiência e tem muito para ensinar, porque a história testemunha a favor dele. Ele veio chegando, o pastor é antigo no estado, é líder na nossa denominação no estado. Aí eu falei, fulano aqui, por exemplo, ó, vem cá fulano. Aqui, ó, esse aqui dá gosto de olhar para ele e aprender com ele. Ó, começou em tal lugar, depois foi para tal lugar, fez isso, fez aquilo, aquilo outro, e ppp, e agora está nessa situação de vida, morando em tal lugar, Quando eu terminei, o pastor que estava na mesa comigo falou, Manu, como é que você sabe de tudo isso? Aí eu falei, uai, porque eu já conversei com ele, ele me contou a história, depois eu conversei com outras pessoas que testificaram que a história era verdadeira, e por isso que eu sei. Aí ele, cara, mas eu convivo com ele há tanto tempo, também já ouvi essas histórias e não sabia de nada disso. Eu falei, então, deve ser, porque quando ele falou comigo, eu estava ouvindo ele. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente não faz diálogos, a gente só faz monólogos. Duas pessoas conversando é um diálogo, mas o que a gente tem na maioria das vezes não é diálogo, são dois monólogos. Aqui está falando e o daqui não está ouvindo nada, ele só está esperando o outro terminar para ele começar o monólogo dele. Aí ele faz o monólogo dele, o outro faz o monólogo, aí fica dois monólogos. Não é diálogo, não é diálogo, ninguém está ouvindo, só estamos falando. Aí a pessoa está falando, e em vez de eu estar ouvindo, eu já estou pensando, o que eu vou falar depois? O que eu vou falar depois? Não, na hora que ela terminar, eu vou falar tal coisa. Aí a gente fica nesse diálogo interno, esquece de ouvir, e como a gente não ouve, a gente não acerta e não obedece. A gente precisa ouvir mais, né? Falar é prata, ouvir é ouro. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e 1 boca. Esses clichês todos a gente sabe. O difícil é colocar em prática. É a chamada escuta ativa. Quando você ouve realmente interessado e atento no que o outro está falando. E depois que ele terminar de falar, depois de algum tempo, você é capaz de dizer tudo o que ele falou, porque você realmente estava ouvindo. Portanto, observando como a gente se comporta nas nossas relações interpessoais, a gente pode concluir que na nossa relação com Deus, funciona do mesmo jeito. Quando Deus está falando, ao invés da gente estar ouvindo, a gente já está pensando no que a gente vai falar depois, no que a gente vai fazer depois, está pensando num outro. Ai, se fulano tivesse aqui, essa aí é para o fulano, vou até postar para ver se... Entendeu? A gente é assim. E o Samuel está dizendo para o Saul, Saul, você ouviu o que Deus falou? Ouvi, Samuel. Então por que você fez tudo diferente? Não é o rei mais. Tem noção? O cara perdeu um reinado de Israel. A casa de Benjamim nunca mais foi honrada com a liderança da nação. Mudou para a casa de Judá e não saiu mais. Tem noção do quanto Saul perdeu com um ato de desobediência? E aí eu fico imaginando as nossas vidas, na nossa história de vida. Será, meu Deus, que eu perdi muita coisa porque eu desobedeci?
A gente precisa ouvir mais, porque a gente precisa agradar mais a Deus. O que é que Deus mandou fazer? Mandou fazer isso. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer isso. Qual é a dificuldade da gente ouvir e fazer exatamente o que está sendo pedido? Por que nós somos assim? Não, eu vou fazer melhor, eu vou fazer maior. Quer saber? Deus falou que não era para trazer nada, mas já que trouxe, vamos fazer logo um cultão e botar fogo em tudo. Por que a gente complica? Se é tão simples, era só não trazer nada. Todas as vezes que a gente quebra a cara na vida, se a gente olhar realmente de fora, ou pedir a alguém que está de fora para olhar, vai identificar. Sabe por que quebrou a cara? Porque quis fazer o que não era para fazer. Para que complicou? Estava tão fácil. Era só não trazer Esaú. Não, mas já que trouxe, então vamos fazer um culto, vamos botar fogo em tudo. Não, Saul, era para não trazer Esaú. Deus não quer o culto, Deus quer a obediência. O que ia agradar a Deus era não trazer. Agora fazer um culto pensando que o culto vai agradá-lo é um ato de desobediência, Saul. Não é para fazer, porque não era para trazer. Deu para entender, irmão? É um pleonasmo, é uma redundância, mas é o que o texto diz, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Então fica redundante, mas para subir de nível na obediência, a gente precisa obedecer mais. Porque a verdade é que essas 4 letrinhas, obedecer, é muito difícil para nós. Então, queridos, o que é que nós precisamos? Precisamos ouvir, precisamos agradar, precisamos obedecer. Eu queria dar um presente para alguém, mas eu queria agradar aquela pessoa. Não sei como agradar, era só ter ouvido. Se eu ouvir a pessoa, eu vou saber como agradá-la. Porque a gente fala do que gosta, a gente fala do que não gosta, a gente fala do que achou bonito, do que achou feio, a gente fala. Portanto, se tiver gente ouvindo, fica fácil nos agradar quando ouve, e aí conhece melhor a gente. Um ditado que eu aprendi aqui, maravilhoso: ninguém sabe o que o calado quer. E é isso mesmo. Como vão saber me agradar se eu não falei do que eu gosto? Então, qual é o segredo da gente viver em obediência agradando a Deus? Ouvindo a sua palavra, porque nesse livro está tudo o que Ele gosta. É só fazer que Ele vai gostar. Mas o que a gente faz? Vamos ouvir a Deus e fazer o que Ele gosta? Não, vamos fazer o que a gente gosta. Aí a gente fica fazendo só o que a gente gosta e Deus não está se agradando de nada disso.